Uga Uga. E aí, brother, Wellington, parceirão, que esses como é bom tá aqui contigo pra gente trocar aquelas ideias nostálgicas, meu amigo. Caraca, mano, olha só essa parada. De que foi que você achou aí, cara? Cara, olha que top maneiro das galáxias, cara. Você já imaginou você usar o seu comandos em ação? Porque eles eram um bonequinho desse tamanho. Antes o Falcon era grandão, depois o Falcon, que é o comandos em ação, virou um bonequinho menor. Mas você já imaginou o seu comandos em ação brincando com o seu Pitbull no formato de comandos em ação? Uau! O seu bonequinho lá do jogo Hero? Cara, que tops da galáxia. Nossa, tinha do jogo do Fortnite também. Cara, Tony Cave. o Hero ali à direita. Brother, Pitch à esquerda. Tem até o guardinha do Keystone Capers, cara. Não tem o do Enduro, mas... Cara, que parada que é essa aí? E o cara que ele tá procurando já muito fugiu, legal, mano. né, cara? Mano, eu tô até imaginando, porque assim, nos anos 80 a gente sequer podia imaginar sobre essa parada dos bonequinhos. Ficava só no nosso imaginário ali da cabeça. Porque o que a gente tinha de melhor, até mesmo porque o que tinha de melhor era as artes da fita, né? Dos adesivos da fita, das caixas da fita, das capas dos jogos. E isso era o que tinha de melhor, porque na hora de você pintar e desenhar, fazer a arte, era bonito, mas quando você jogava o jogo era todo pixelado. Naquela época não tinha esses brinquedos, mas nos anos 2000 e no 2010, com a onda retrô e com a onda colecionismo, as empresas americanas resolveram investir nisso daí. E vou dizer, é muito bom, porque agora dá pra gente se divertir. Imagina, um homem de 40 anos brincando com esses bonequinhos junto com os G.I. Joe, é top demais. Aliás, brincar não, é colecionar. Mas quando ninguém tivesse por perto. Aí é zoeira, hein? Brincar de comandos e ação. Escuta essa, cara. Fala sério. Até acho que uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu tinha alguns bonecos, não, acho que um pouco mais. Que eu guardei, cara, pra. Eu guardei pensando, quando meu filho tiver na idade de brincar, vou entregar os bonecos pra ele e tal. Cara, ele pirou nos bonecos, cara, dos comandos de ação. Agora você imagina, isso daí é um achado, é um tesouro, até mesmo, se vocês podem ver a embalagem, né, dessa... lá eles chamam isso de action figures, né? Aqui a gente só olha o bonequinho, mas lá nos Estados Unidos eles chamam tudo isso, o conjunto da embalagem pro bonequinho de action figures. E, cara, lá nos anos 80, aquilo que eu te falei, quem que nunca alugou uma fita de videogame ou alugou um filme na locadora só pela arte bonita na capa e depois viu que não era tudo aquilo? Não, com certeza, até as fitas, né, do Atari era, maior clickbait, fala sério. Por exemplo, no Pitfall, era o clickbait da época. O desenho do maluco, tipo, parecendo o Indiana Jones, né, cara? Aquela desenho bonitão na fita. Sim. E tal, né? Que você colocava o jogo, era um boneco todo quadrado, que pra época era maravilhoso, né? Mas a fita mostrava uma parada cinematográfica e tal, né? A arte, os desenhos ali, as cores muito vibrantes, que é típica dos anos 80. Não, cara, ela chamativo, porque pra época, e a gente ficava maravilhoso. E aí na hora de jogar, quando você olhava pra tela, tudo quadrado, cara. Era a época, né? Fantástico. E olha só, pra galera entender, porque já alguém vai perguntar, e cadê o logotipo da estrela? Lembra que era a estrela que distribuía os comandos de ação pra gente, cara? Que por sinal fez isso com excelência, né? Sim, por isso. E aí... Tá aí, essa é uma ótima ideia, uma ótima opção pra gente poder desfrutar hoje em dia, né? Então, que rola aí que eles constroem bonecos no estilo comandos de ação para colecionadores. Isso. E aqui temos alguns bonecos, né?
de alguns ícones do videogame da década de 80 e final de 70, né? Isso aí. Aí, ó. Activision, essa empresa, essa aqui é braba. Cara, dá uma olhada nesse Pitfall, cara. Nossa, cara, que tesouro, preciosidade isso daí. Cara, que louco isso daí. É um bonequinho como se fosse do Comandos em Ação, só que dos personagens do Atari. Olha, uma action figure. Muito legal, muito legal, cara. Maneiraço, muito legal. Imagina você andando assim e achando um baúzão de tesouro, uma raridade. Cara, muito legal. De verdade, olha eu acho a arte. Que eu nem iria abrir essa embalagem, cara. Sério? Eu acho que não. Eu acho que eu rasgaria pra abrir e brincar um pouco junto com os meus. Cara, eu gostaria de ter grana pra comprar 2. Eu gostaria de ter ganho um desse lá nos anos 80. Mas o que acontece? Infelizmente, lá nos anos 80, como tudo era muito quadrado e pixelado, o que ficava na nossa mente, apesar disso daí ser muito legal e a ideia é sensacional, imagina se eu fosse criança de 10 anos hoje, eu ia querer comprar para brincar com os meus comandos em ação, fazer um crossover entre os personagens clássicos do Atari com os G.I. Joe, os comandos de ação, os Thundercats, os também, tudo junto, ficando misturado. Ia ser muito louco, cara. Pegar o Frostbite e pegar o Zero na geladeira e fazer um cenário pulando antes que o jogo derreter. Nossa, essa ideia ia deixa de ser maluco, menino! Ver se ele ia afogar mesmo ou se ele ia montar uma casinha de Lego, porque a casinha do ursinho lá do Frostbite parece uma casinha de Lego. Mas, cara, olha que top. Sabe o que eu ia falar? Que lá nos anos 80 a gente não tinha essa oportunidade, não tinha o que a gente entendia de imaginação, era por causa dessa arte que eles faziam na capa dos videogames e na capa dos filmes de locador. Quem nunca alugou um filme só pela capa ou alugou uma fita de videogame por causa da capa, quando fosse jogar o jogo ou alugar o jogo, não era nada daquilo, e na hora de assistir o filme também. Aquilo lá era o próprio clickbait daquela época. Pode crer, cara. Eu ia falar isso. É o clickbait daquela época, né? E essa tempo, dava valor às capas, né, cara? As caixas, aos manuais, né? Lembra, cara, a fita do Sonic, por exemplo, que vinha com manual, cara, ensinando tudo, cara. Era muito legal e aquilo, cara. Aquelas artes, na nossa época, era o que a gente tinha de mais aguçava a nossa imaginação na época. Que a gente olhava aqueles desenhos e ficava imaginando como seria. Hoje não. Essa ideia aí é muito sensacional, que além de trazer uma arte muito bonita para embalagem, relembrando realmente como era na época os jogos, lembrando da arte das embalagens das fitas, o bonequinho, cara, muito bem feito, muito bem trabalhado, cara. E isso daí começou nos anos 2000, né? Começou a onda retrô, colecionismo, e a partir de 2009, 2010, que as empresas americanas resolveram investir nisso e ter essa ótima ideia. Tá aí para venda, vale a dica, vale a pena quem curte essas coisas retrô. Uau, hein? Sobre encomenda, top da galáxia. Quê? Seria sobre encomenda? Como que funcionaria a action figure? Não sei, eu acho que tem que entrar pesquisar na internet, pesquisar Action Figures, entrar num site e acho que comprar, é site americano, né? Pode crer. Imagino que eles pegam por tiragem, né? Aquilo que talvez fez mais sucesso na época, né? Eles dão uma, né, sei lá, a gente dizer por isso. Mas você vê que tem uns personagens bem clássicos, Pitfall, Booker, Frostbite, Hero. Vai do Messi Cuca, cara. Você vê. Eu sou Tem Stone Capers. Quem nunca jogou aquele do ladrãozinho do supermercado, que é um guardinha que você tem que ir desviando as coisas do supermercado pra pegar o ladrãozinho? E o cara é tão bom de fugir porque só tem o boneco do guardinha. O fugitivo nem tá aqui, fugiu, ó. Você tá ligado? Ele fugiu. Fugiu. Não pegou. Olha o Hero, cara, que da hora! Top, né? Muito top, muito. Imagina, esse cozinheiro aqui, cara, não sei quem é, velho. Esse fuzileiro. Cozinheiro.
Esse cozinheiro é do jogo Pressure Cooker, que pra época simulava como se fosse um fast food, que você, num guichezinho você tinha que montar os lanches e no outro você tinha que entregar os lanches certos nas casinhas, nos quadradinhos certos, por exemplo. Seria o guichê, né? Tipo, sai lá o pedido, aí você tinha que montar o lanche certo e aparecia no painelzinho e aí você tinha que entregar. E ia acumulando ponto. Pode crer, bem, né? Jogo americano. Eu vou reagir. Fala sério, parceiro, tem coisa mais nostálgica que música e abertura daquilo que a gente consumia, meu amigo? Não tem, né? Que coisa mais legal, que coisa mais bacana, né? Ter a emoção da nostalgia e relembrar os velhos tempos. Nessa live mais nostálgica e criativa, tô aqui com o meu gorrinho. Bora, parceiro! Uga, vamos falar de coisas de nostalgia. E sim, de aberturas inesquecíveis dos anos 80. Valendo! Cara, que top essa abertura, mano! Cara, olha isso, essa música, cara, é demais, é muito legal, cara. Essa daí é a abertura do desenho Polyposition, aquele lance familiar de espionagem, além deles serem pilotos, cara, é uma família que eles resolvem mistérios, né, cara? Que legal, cara. Então, muito lance. Mesmo, né? Nossa, muito show. E esse computador chamado Will? E o guaxinim, cara, aquele guaxinim é maneiríssimo, velho. Aí o Will aí, ó. Cara, e é um carro vermelho, um carro azul, todo esportivo. Meu, inspirado também. Lembra aquele seriado Super Máquina, cara. Então, e o criador de Polyposition, cara, ele é um ícone, assim, cara, da década de 80 e 90. Ele criou muito, ele participou de muita coisa interessantíssima, cara. Se liga, ele fez parte da criação também do Inspetor Bugiganga. Cara, Polyposition, assim como colocamos agora há pouco. Do Máscara, cara, Popeye, Popples, cara. Nossa, me lembrava desse. Inclusive até o Sonic também que ele participou, você acredita? Tem o Conan também. Muito legal. Esse cara é topzera, hein? Eu sabia que esse cara era francês, mas eu não lembro o nome dele. Jean Chalopin, cara. Não é Chapolin, viu? Não é. Dr. Chapatin. Chapatin, cara. Então, cara. Muito legal. Brincadeiras à parte, cara. Olha, Ursinhos Carinhosos também, ele tem participação? Ursinhos Carinhosos. Meu, e a abertura dos Ursinhos Carinhosos se movimentando, rapidinho como vagalume. Sensacional! Aprovado. Polyposition mesmo, pra poder virar jogo, tiveram que liberar a licença, né? Do mesmo que não tenha muita coisa a ver, mas o nome da marca teve que ser comprada, manja? Nossa, eu nem sabia disso, cara. Isso é novidade pra mim. Quer dizer, é os bastidores do lance da criação e do desenvolvimento, né? E a empresa onde o Chalopin trabalhava, no caso, ficou por 5 anos, cara. Os direitos dessa empresa ficou por 5 anos em posse da Disney, cara. O nome da empresa é Chip. Cara, que gigante, hein? Meu, gigante. Tanto é que hoje me parece que o Chalopin nem trabalha mais com desenhos ou filmes. Ele agora parece que ficou virou bancário. Imagina só, tá de boa na lagoa. Vai ver que ele pegou toda a grana dele e resolveu investir e criar um banco só pra ele, sei lá, pensou, né? Aí sim. Mas, cara, só tem desenho. Por exemplo, Caça-Fantasmas, eu não sabia que ele tinha participação também. Pois é. Então, teve... Que nem no Sonic mesmo, o Sonic Underground, ele teve participação também. No caso do Sonic, ele pegou os direitos do Sonic Underground, não dos outros desenhos. Inclusive o Sonic Underground tava vendo aquele lá que ele tinha, que tem 2 irmãos, né? O irmão e o irmão. Muito legal. É isso aí. E agora, meu, Top Gear. No.
Trilha sonora icônica, tudo icônico. Assim como o seu antecessor aqui, a gente acabou de falar do francês aí. Cara, e do desenho também Polyposition, mais uma alegria falar de um jogo de corrida, Top Gear. Esse é demais. Cara, é um jogo fantástico, né? O som dele é absurdo, cara. E o Top Gear é um jogo que fez muito sucesso aqui no Brasil e em outros países já não fez tanto. E por que será? Será que tem relação com o tempo do Senna, né? Que é um tempo que o brasileiro estava mais ligado no automobilismo? Eu não sei, eu lembro que eu acordava todos os domingos de manhã, inclusive quando eu viajava para o sítio de um amigo meu, todo domingo de manhã, a primeira coisa que a gente fazia era tomar café da manhã, ligar a televisão pra ver o Ayrton Senna, cara. Pode crer, o Top Gear tinha aquele lance, né, do pit stop e tal, né, gasolina. Pode ser que tenha essa relação aí. Tinha que dosar a gasolina, cada carrinho era de um jeito, né? Você tinha que dosar ali, né? Verdade, né? Eram 4 carros, né? Sendo que eles tinham características diferentes. O branco, por exemplo, ele era econômico, né? Consumia menos combustível, porém a velocidade final já não era tão boa. O vermelho é o que tinha mais velocidade final, só que era beberrão, assim por diante. Nossa, eu não lembrava disso, cara. Que top, cara. Eu sei que uma coisa que um tempo atrás eu li a respeito do Top Gear, o significado da palavra. Qual que é o significado? Significa a marcha mais alta do carro, ou seja, um carro de maior velocidade. É isso aí. Isso. Cara, então, assim, acho que é aceleração máxima, né? Tem tudo a ver, né? Sim. E é muito interessante esse jogo. Você poderia comprar o motor melhor, ou o câmbio. Cara, e rolava jogar esse jogo com alguém junto, a tela dividia. Na verdade, a tela dividia a todo momento, mesmo jogando sozinho ou com alguém, acredita? Eu vejo isso como um único problema. Mas os outros. Era legal quando eu juntava a galera pra poder jogar cada um, no mínimo 4 pessoas, né? Pra jogar, mas sempre muito, como a gente sempre fala, sempre era um monte de meninos, uns 8, 9 pra jogar, dava até briga, cara. Cara, esse jogo é surreal. Realmente é muito bom, nostálgico. No Brasil fez o maior sucesso, diferente de outros países, não sei se deve ter relação com a questão do Senna, né? Que a galera era super ligada no automobilismo, né? Lembra a narração do Galvão Bueno aos domingos, cara? Sim, cara, eu inclusive eu ia para um sítio de um amigo meu e a gente ia numa sexta e voltava no domingo à tarde. Então, domingo de manhã, a gente acordava bem cedinho para assistir a corrida e lembrar do Ayrton Senna, cara, é sempre assim emocionante, porque mexe com o nosso coraçãozinho. Obrigado, Senna. Mas falando de Top Gear, cara, que jogo de 92, distribuído pela Canon, né? Canon. Top. Kenko. Nossa! Errinho. Ops. Então, cara, amigo, da Kenko. Meu, o nome da empresa, cara, que distribuiu o Top Gear. Posso falar? Não, foi a Kenko que distribuiu, na verdade, né? Mas a criação dos desenvolvedores? Gremlins. Isso! Outra coisa nostálgica. Você já imaginou que Gremlins foi o primeiro filme que eu assisti no cinema, cara? Sério? O meu foi... Bom, nem lembro. Foi Bernardo Bianca. Mas eu assisti Gremlins no cinema. Você sabe que meu pai trabalhou no cinema, né? E era gerente. E eu assisti Gremlins no cinema. Agora, você já imaginou um Gremlins dirigindo um Top Gear? Uau, ele seria, no mínimo, um carro, é a coisa mais louca. A inteligência artificial podia fazer um pra nós, né? Mas, brincadeiras à parte, cara. Se acontecer, por que será que chamava Gremlins, cara? Cara, não sei, eu sei que quando caía um pinguinho de água nas costas, aquele bichinho bonito,
pipocava os saci lá, os doidão lá, meu. Sim, eles se multiplicavam, né? Vai ver que é isso, cara. Vai ver que se multiplica aí no jogo. Brincadeira à parte, Pode cara. crer. Cara, opa, É um jogo muito do legal. Top Gear, cara, independente se jogasse de 1 ou de 2, a tela sempre estava dividida. Isso no Top Gear 1, né? Sim, Eu vejo sim. isso até como um defeito, assim. Mas o jogo, ele tem tantas qualidades que isso aí não chega a depreciar, né? Na verdade, cara, esse Não, jogo não. é fantástico. Esse jogo é jogo de excelência. Fantástico. No caso, eram 4 carros, onde cada um tinha suas características, né? O branco mesmo, que a gente tá vendo aí na tela de cima, ele era mais econômico, né? Porém, a velocidade final era menor. Tinha esse lance, né? Cada carro tinha sua peculiaridade, tinha sua ficha lá, tinha poder de nível de combustível, né? Muito legal isso daí, né? Muito legal, muito legal. E, cara, e jogar isso com um amigo era realmente alucinante. Cara, o 2 tinha uma peculiaridade, cara, que quando você batia atrás de outro carro, que não fosse outro player, você batia ele pegava o impulso, né? Cara, quando você batia atrás do seu amigo, você destruía seu carro de maneira que ele ficava todo preto, aí depois ele andava muito devagar, cara. Nossa, ou seja, piorava o desempenho do carro. Agora, para uma pessoa pensar tudo nisso, cara, eu acho que era isso o legal do jogo, né? Pensar o que ele tinha de diferente. Fora o gráfico, que é mó lindão, música icônica, né? Você sabe o lance do nome ou não? Top Gear? Qual que é o lance do nome? Cara, eu descobri essa semana, cara, que Top Gear significa a marcha mais alta de um carro, ou seja, totalmente alta velocidade. Tudo a ver com o jogo, né? Você vê que é tudo muito pensado na hora de criar o jogo, né? Não, pode crer. O nome top das galáxias eu gostava muito, parça, de acordar no domingo, principalmente se fosse um domingo de frio, ficar ali debaixo do cobertor e jogar Top Gear. Não, tem um jogo que ele é Lotus, cara, Lotus Challenger. Inclusive, o cara que produziu a música do Top Gear, ele também fez a do Lotus. Sério, cara? Isso eu não sabia, cara. Pois é, cara, ele fez a música do Lotus. E tem uma galera do Brasil que também criou um jogo inspirado em Top Gear. E eles contrataram o produtor musical que fez o Top Gear e o Lotus Challenger, cara. Muito, muito, cara, muito legal. Lance. Cara, que topzera. Inclusive é criador ou compositor que fala, no caso aí de trilha sonora de videogame. É o Barry Lynch, né? Compositor. Ele é compositor, cara. E essa música ficou tão extraordinária, tão icônica, que hoje em dia, né, quando a gente fala de coisas retrô, é uma das músicas. Como é que fala quando eles têm aquela lista de top 1, top 2 de músicas tocadas, por exemplo? Seria o caso que ele estaria entre as 5 mais icônicas dos videogames, né? Videogames, faz sentido ser assim, porque realmente é fantástica essa música, né? As músicas, tanto do Top Gear 1, a galera do Brasil criaram o jogo inspirado que se chama Horizon Chase, que é muito legal. Pega características do Top Gear 1 e 2 e melhorou os gráficos, e a jogabilidade tá bem parecida com os Top Gears, cara. Muito, muito legal. Muito, muito cara, bom. Que criatividade, né? É assim, você vê o que já tem antes e transformar em algo tão bom quanto, cara, sem perder a qualidade, e trazer essa coisa nostálgica também, porque se eles repetiram é porque ficou excelente. Agora imagina naquela época, acho que Top Gear o quê? Do Super NES 92, se não me engano? Isso, ele foi lançado pro Super Nintendo, né? Nossa, então, você vê, o gráfico é muito bom. Não, muito bom, a jogabilidade excelente, né? Não dá pra entender por que lá fora não fez tanto sucesso como fez aqui, né?
Ah, vai ver que eles gostavam mais de enduro, sei lá. Capaz. Não, cara, mas acho que nem o compositor imaginou que a trilha ia chegar tanto, né, cara? Mas o legal é que até hoje a gente curte e só de escutar a musiquinha já dá aquela batida no coração, você Já dá querer pegar e jogar, vontade, né? já dá vontade de pegar o joystick e dar play. Mas é isso aí, cara, muito bom. Relembrar é viver. Não é isso? Cara, e fala aí, esse é mais um daqueles que você ficava no corredor com mais 8 crianças brigando pelo controle, falando, já errou, já bateu. Vai. Mas no corredor, cara, era jogos de verão. Jogos de verão, jogos de verão. O único game que a gente levava pro corredor do prédio lá eram os jogos de verão, cara. É isso mesmo, jogos de verão do Master. Porque dava pra jogar até 8, né, pessoas ao mesmo tempo. Até 8, cara. Não, isso que eu acho legal, né? Tipo assim, um monte de molecada brigando, um atrapalhando o outro. Pô, não sei o que, bati. Não, agora é minha vez, não sei o que e tal. Tudo pra poder jogar um jogo legal e bacana e se divertir, né, cara? E é isso aí, relembrar é viver. Muito bom, muito bom. Top Gear jogava mesmo na sala de casa lá, alugava na locadora quando possível, né? Que nem sempre encontrava ele pra alugar, né? Ele já estava alugado. Viu? Uma dúvida que eu tenho, que eu não lembro, mas a gente brincou do Enduro, mas o Enduro, o que ele tinha de inovador é que ia passando o tempo, né? De dia, de tarde, de noite, de madrugada, né? Fazia aquela coisa como se fosse fumaça de madrugada, o sereno, né? Como é que chama aquilo? No Top Gear tinha essa parada também ou não? Então no Top Gear, cara, no 1, né, tem realmente uma tela que ela muda, né? Ela muda de tarde pra noite, né? Cara, isso eu acho sensacional, cara. Pra época, isso é louco, fantástico. É aquilo que a gente tá falando, o que leva até ter jogo de corrida é o que a gente falou, ó, teve Enduro, Pole Position, Lotus, no Nintendinho mesmo, no NES, teve um jogo que eu jogava com os meus amigos, chamava Super Sprint, cara. O jogo é mó bobinho, só que é sem telas de corrida, que ela só mudava o gráfico da pista, tá ligado? Okay. Mas era inspirado também no Lotus, que era 4 carrinhos, branco, amarelo, vermelho e acho que verdinho, sei lá. Mas não passava disso também. Você vê, qual que é o diferencial? É o que a gente tá falando, é música, gráfico, é a ideia do jogo em si, né? O todo, né? O resultado final um conjunto da obra, eu diria, né? Essa que é a verdade. O Top Gear, ele jogabilidade fantástica pra época, né? A forma como ele foi feito para você levantar dinheiro para poder melhorar o carro, isso aí era uma coisa que empolgava e dava vontade de ganhar, né? Senão realmente você tá sempre incentivando a vontade de ganhar, né? Muito interessante essa ideia, tipo, você melhorar o seu carrinho para ter um desempenho melhor, né? Essa questão de posto de gasolina era bem presente, né? Você tinha que parar no posto, cara. Aí o campeão aí, ó. Você tinha que parar no posto para abastecer, senão parava mesmo. No 2, cara, tem até o contador ali de combustível, porém, você nunca que acabava o combustível no 2, cara. Acredita? Sério? Sério, não acabava. De jeito nunca acabou, pelo menos o meu nunca acabou. Cara, que top. E no 2 também tinha a tela do Brasil, né? Tinha a tela do Brasil. Eu só não entendi, cara, porque eles colocaram a América do Sul, aí colocaram o México junto, cara. E a última tela do jogo é os Estados Unidos, sozinho. Sim, isso era outra coisa que eu achava incrível, né? Tipo assim, meio que simulando os países e as pistas de corridas, né? Isso é legal, cara. Fórmula 1, aparecia o Cristo Redentor e tal. Mas é isso aí, muito, muito, muito legal. Relembrar é viver Top Gear do Super Nintendo. Na verdade, quando ele lançou, ele era exclusivo do Super Nintendo, depois que foi pro Mega Drive, né? E é isso aí, meu amigo. E depois que ele migrou, né? E continuou no mesmo patamar, né? Sim, agora o do Mega era show de bola também.
sim. Muito bom, cara. Muito bom falar desses jogos e trazer esse conteúdo e matar essa saudade aí. É isso aí. Nostalgia muito pura, bom, cara, trocar essa ideia contigo, meu amigo. Muito legal, galera. Valeu, cara. Uga Game, nostalgia Uga, tamo junto. Valeu, cara, tamo junto. Live criativa e nostálgica, cara. Ó esse gráfico aí, hein? Show de Isso bola. aí, meu amigo. E não se esqueçam de se inscrever no canal, dar aquele like, comenta aí, ajuda a gente aí. Cara, afunda, acelera nesse joinha aí, ó. Aproveita que a marcha é a marcha mais veloz. Top Gear aí no dedinho aí, ó. Acelera o dedo no like. Acelera o dedo no like. Valeu!